Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Novo Mundo com Vida. Hoje com Marcos Jordão. Nós vamos falar sobre um novo estilo de vida. Agradecer a presença de todos vocês que estão chegando na nossa live. Vou acionar o Marcos. Vamos lá. Hoje um dia ensolarado. Estamos em São Paulo. Agradecer ao psicólogo Irã Ravache pelo espaço no consultório Anos Luz. E então, deixa eu só verificar aqui. Hoje estamos aqui porque estamos no simpósio também do Faces e Vozes. Sejam todos bem-vindos. Agradecer Marco Antônio, Roberta Rangel, Adriana Oliveira pela participação. Olá, Fala, querido. tudo bem, Marcos? Tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vindo. Pontualmente às Obrigado. 14 horas para o início da Sempre, nossa para o início da sempre nossa um live, prazer. que com muito prazer também nós nomeamos como Sexta-feira Nobre. Então é um prazer imenso, é um privilégio ter você com a gente. E vamos aqui começar o nosso bate-papo no Novo Mundo com Vida. E vamos conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dando oi para o pessoal, que o pessoal começa a escalar. A live começa, o pessoal começa a ver que está online, começa a piscar o seu perfil, o perfil do Novo Mundo, e aí, naturalmente, o pessoal vai entrando. Prazer imenso tê-lo conosco, Marcos. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre um novo estilo de vida. Para quem já vem acompanhando as lives do Novo Mundo, desse novo projeto, estamos convidando profissionais, colegas, parceiros, amigos e também pessoas que encontraram um novo estilo, uma nova forma de viver. Mas eu vou deixar que o Marcos se apresente para vocês. Então a palavra é sua. Mais uma vez, ficamos lisonjeados com a sua participação. Conta para o público, Marcos, quem é você e o que você está fazendo aqui com a gente hoje. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, eu sou um antigo amigo do Chicão, né? Podemos dizer que eu vi ele chegar e um amigo antigo do Nonô, do Novo Mundo. Meu nome é Marcos. Eu sou um dependente químico em recuperação. Eu estou aí em
recuperação há 12 anos, 6 meses e 3 dias. E a minha recuperação, tudo começou no Novo Mundo. Eu sou advogado, eu sou professor de jiu-jitsu, tenho uma academia de jiu-jitsu, mas para eu chegar nessa etapa da minha vida, eu tive que passar por grandes questões, né? Que a gente vai abordar aí na nossa live, provavelmente. Mas para iniciar, eu posso dizer que hoje eu tenho 42 anos e que dos 15 aos 30 eu usei droga praticamente todos os dias da minha vida. Hoje eu estou com 42, então daqui a pouco eu faço o equilíbrio entre tempo usando droga e tempo sem droga. Legal, legal, Marcos. Eu acho que a ideia principal, né, também da sua participação é para valorizar. Primeiro, deixa eu aproveitar aqui, que senão eu vou ser indelicado. Stephanie, seja bem-vinda. Bia, seja bem-vinda. Maia, Stephanie é minha mulher. Eu sei. Então, deixa eu dar oi para a turma que está chegando aqui, para que fiquem com a gente, se sintam confortáveis também. Fê Mendes, seja bem-vindo. Stephanie, Bia Lomonaco, seja bem-vinda. Maia Sena, seja bem-vinda. Leozinho, seja bem-vindo. Felipe Silva Lucas, Fabiana Roldan, Rafael, Danilo Garcia, e por aí seguimos. Adriana Oliveira, muito obrigado. Neto Menezes. Eu achei muito importante o que você trouxe agora, Marcos. Assim, teve um período, né, dos 15 aos 30, que tem um histórico aí de drogadição, episódios, mas também tem uma nova página, dos 30 aos 42, onde você busca e você realmente destoa, né, daquele perfil de, vamos usar aqui, do adicto seco, de que ele simplesmente excesso uso. Você não. Você foi à frente, você transpôs questões até mesmo de formação, como você falou que é um advogado formado, porém hoje tem um novo norte, você capilarizou, criou um repertório pessoal. De fato, quando se busca um porto seguro, habilidades sociais, você tem repertório para contar sobre isso, a sua experiência, a sua jornada. Então eu queria que você contasse um pouco disso também. Sabemos que não foi fácil, mas não é nisso que a gente vai se basear, a gente vai basear no sucesso. Conta pra gente dessa jornada, dessa experiência de hoje ter essa autoestima, essa qualidade de vida que você busca incessantemente. Eu acho que a gente pode começar ali do final que me fez chegar ao novo mundo, né? O novo mundo, antes de eu chegar, eu estava num momento mais dramático, acho que da minha existência, porque eu vivia numa rede de mentiras, numa redoma de mentiras, em completo desalento, né? Eu tinha realmente me desorganizado totalmente na parte financeira, na parte profissional, na parte nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos amorosos. E ali realmente assim, alguns momentos antes eu tive episódios ali de apropriação de cheques do meu pai e tudo. E foi ali que foi a gota final ali para o balde derramar, né? E aí me internaram no então chamado Instituto Novo Mundo, você faz parte, né? O Nuno já estava lá me esperando. E quando cheguei foi muito, 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 muito difícil, né? O tratamento foi algo bem difícil, porque me tirou da minha vida, era uma vida, de qualquer maneira, eu falo em desalento, o meu desalento é incomparavelmente melhor do que a maioria dos desalentados, mas eu digo um desalento moral que eu tive, né? Mas
morava num apartamento em Perdizes, sozinho, e de repente fui colocado ali numa clínica que era uma instituição que mais se assemelhava às que hoje a gente chama de comunidades terapêuticas, né? Perfeito. E fui lá colocado com outras pessoas no quarto, eu que tinha todo bem bom, acabei me vendo nessa situação. Para mim foi muito difícil os primeiros 3, 4 meses ali, né, de internação. E aí depois a coisa deu uma guinada, assim, a partir do momento em que eu me vi ali como como um protagonista das pessoas que estavam lá internadas. Eu não lembro se você estava nessa época dos meus 4 meses, eu acho que você estava. Não, você não estava. Você chegou quando eu já estava com 6 meses. Mas, para mim, ali foi um momento em que eu comecei a ver que eu tinha algum certo protagonismo entre o pessoal ali que estava internado, para o bem e para o mal, mais para o mal do que para o bem, posso dizer assim. E aí depois eu fui transformando, elaborando essas questões, né? E aí eu percebi também ali quando eu comecei a escrever o quarto passo, né, que a gente em muitas clínicas tem isso como grande finale, né, do tratamento. Eu escrevi meu quarto passo e o Nonô me chamou para eu receber um recém-chegado ali, receber um paciente que estava chegando. Aí eu falei, cara, eu gosto disso. Eu gosto disso daí. E isso foi o que mudou uma chavinha em mim, sabe? E aí... Bom, aí teve todo aquele processo, que ainda era um processo que depois a gente viu, né, juntos, né, Chico, que esse processo de ressocialização, de voltar para casa, de voltar para a clínica depois, tal, era um processo que a gente acabava patinando, né? Mas eu vivi esse processo e eu também acabei patinando, não recaí, mas foi um momento bem agudo, assim, bem difícil, que eu poderia ter voltado ao uso, mas não voltei ao uso porque todo o exercício que eu tinha feito durante aqueles 9 meses, né, eu foi no sentido de falar, opa, peraí, melhor eu fazer o que estão falando para mim. Aí eu acabei voltando para o Novo Mundo, onde eu já era colaborador ali no período de 6 a 9 meses, eu fiquei como colaborador. E depois, a partir do nono mês, ali, quando eu recebi a famosa alta, né? Alta, eu fui embora e voltei uma semana depois para ficar e para trabalhar. O nono me deu uma oportunidade de trabalhar. Eu, como advogado, já tinha uma certa experiência em questões administrativas e contratuais e tal. E aí ele me colocou lá para colocar ordem em algumas questões, né? A gente colocou ordem em muitas questões. Começou pelo poço artesiano da clínica, né? E aí foi sendo, arrumamos contrato, arrumamos questões de internações na época em que o Novo Mundo fazia as internações involuntárias, que hoje a gente vê que foi um momento que foi até necessário para aprendizado, mas que a gente percebeu também bastante pouco producente, né? Que a gente acabou vendo que, claro, a internação involuntária é uma ferramenta, mas depende muito da instituição. E nós, apesar de a gente estar fazendo tudo direitinho, nós não tínhamos essa a capacidade de infraestrutura mais adequada para pacientes que eram pacientes involuntários. Aí a gente foi, à medida que a gente foi aprendendo com isso, eu passei a ser consultor jurídico
físico da clínica, me deram uma salinha ali naquela casa ali na Duque de Caxias, na Praça do Quartel. Eu tenho muita saudade daquela sala. Quando eu voltei a advogar, comecei a ter clientes, voltei a advogar. E eu acho que isso foi a questão, né, Chico? Que você falou de habilidades sociais. Durante o período em que eu usei drogas, eu perdi essas habilidades sociais, né? Um comportamento absolutamente mentiroso a respeito de mim mesmo, a respeito das questões que envolviam a minha vida, perante a mim mesmo e perante aos outros. Então, essas coisas foram começando a deixar de fazer parte, não deixaram de fazer parte de uma hora para outra, não. É um processo também, né? Mas a partir dali eu comecei a fazer de novo aquele chamado treinamento de habilidades sociais. Mas antes disso, em 2012, um ano depois que eu estava limpo, eu fui fazer o curso da UNIAD, né, de aconselhamento, enfim. E ali eu comecei a olhar a parte de tratamento com um viés, um olhar um pouco mais profissional, né? Mas eu fui realmente compreender a questão profissional de tratamento dentro da clínica, né? E aí eu fiquei em Itu até 2016 e antes de sair de Itu, em 2014, eu voltei a advogar no escritório que eu já tinha advogado antes, que era o escritório do meu pai, e já tinha sido um caos total, né? Porque eu estava usando droga, foi um caos total. E eu voltei ali com muita insegurança dos demais pares ali da banca de advogados ali, né? Meu pai me deu um voto de confiança, mas os outros não deram, né? Eu tive que ali romper aquela como é que fala? Síndrome do impostor, né? Eu me achava um impostor e aí eu fui vendo que não, que dava para eu ter sucesso, né? E foi nessa época ali, em 2015, que efetivamente eu me tornei sócio aí do Novo Mundo, né? Eu adquiri parte das cotas. E aí começamos a fazer parte juntos já, eu, você, o Nonô, o Levi e o corpo técnico, da parte realmente da equipe terapêutica, né, profissional do Novo Mundo. Isso é muito legal para mim, assim, porque realmente eu passei a entender com olhares mais técnicos e não só daquela vivência de adicto em recuperação, né? E passei a viver com mais propriedade técnica as questões da dependência química. E assim, as questões profissionais, as questões de voltar de pela primeira vez ganhar o meu próprio dinheiro e guardar o meu próprio dinheiro e fazer com que esse dinheiro voltasse para mim, não fosse para droga, né? Então, voltei a viajar, eu cometi um monte de besteira nessas épocas também, mas assim, nada que fosse me levar para o uso novamente, mas assim, cometi as minhas insanidades também. A gente comete bastante insanidade limpa, né? Ah, sim, sim. Eu acho que, primeiro, agradecer pela sua história, agradecer pela sua partilha, né? A naturalidade em compartilhar informações, porque em algum momento isso vai ajudar. Você é um multiplicador da mensagem, né, Marcos? E de tudo que você falou, por acaso eu me lembrei do Alê, né, de uma frase que ele falava: senta, escuta e obedece. E talvez, eu imagino que depois a gente pode falar um pouquinho disso também, porque você acredita que você tem as suas referências em recuperação,
pessoas que já estavam lá na frente e que em algum momento falaram algo que fizeram com que você sempre mantivesse também a abstinência. Mas deixa eu aproveitar aqui para dar oi para Bianca, para Acaulada, Orlando Amanda Bodani, Caulada. Esmeralda Ortiz, Marília Alckmin, A Arlandra Bill. Esmeralda, que maravilha! Eba! Aí tem uma turma forte aqui que todos terminam o nickname com BJJ. Eu imagino que são alunos, o pessoal da comunidade do Brasília Jiu-Jitsu. Temos o Mário, temos o Eric, Diogo Teixeira, Felipe Gunning, Priscila Fernandes, Vida Sem Droga, Matheus, que está comigo no congresso lá na Santa Casa nesse momento, obrigado. Diogo Teixeira, Beto Santos 90, Suzy Stones também está com a gente, Rosângela Camargo, Fernanda Santos, Aníbal General, grande companheiro, Daisy Stigen também está com a gente, Kleber Almeida, Neto Menezes, Fê Mendes, JJ e aí por diante. Estamos escalando aqui. E aí, Marcos, naturalmente, você decorreu um pouquinho sobre essas possíveis ambivalências, mas conquistas que houveram ao longo dessa caminhada, né? Olha lá, Mário está ali também falando, a Mário. Marcos é um grande amigo e aluno, que bacana. E hoje eu acredito que você conseguiu cumprir, se assim posso dizer, com um dos alicerces, né? Evite locais, pessoas e ambientes. Porém, tem o outro lado. Procure novos locais, novas pessoas e novos ambientes. E queria que você contasse, se você pudesse se sentir confortável, como que foi também esses novos relacionamentos, essa nova busca, porque da mesma forma que você falou que um dia você teve que voltar para o escritório, onde você já tinha um histórico, você também teve que colocar ali, se enfrentar e eu falei, eu preciso enfrentar uma nova vida, eu preciso estar em novos ambientes e eu quero também fazer isso. Então, queria que você contasse para esse público que nos acompanha como que é também, né? Hoje se relacionar com novas pessoas, frequentar novos ambientes e ser visto como um membro ativo da sociedade. Não colocando recuperação social como prioridade, mas sim você como pessoa. Ela faz parte, né? Ela faz parte. Dos procure, né? Que tanto são importantes, né? Na literatura do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Que é os evite e o procure. Evitar pessoas, lugares e hábitos, né? Da época em que se usava drogas e procurar pessoas, lugares e hábitos, né? De pessoas em recuperação. E isso é muito interessante porque a gente vê a sensibilidade daqueles dois caras chamados Bill e Bob, que foram os fundadores do AA, que sem nenhuma só convivência, com nenhuma experiência técnica, científica, eles entenderam isso, que depois, tecnicamente, a gente veio chamar, né, Chico, de treinamento de habilidades sociais, né? Que nada mais é do que evitar o que não dá certo e procurar o que dá certo, né? Lá no segundo passo, no AA, eles dão até o conceito de insanidade, né? Que também copiaram na literatura do NA, que insanidade é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes, né? E é isso, porque continuar procurando as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, praticando os mesmos hábitos, indo a lugares que eu ia quando eu usava droga, permanecer nisso é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes, né? Então, só que para eu deixar de estar nesses lugares, eu precisei criar novos lugares, buscar novos lugares, acessar coisas que estavam até no meu passado, durante ou antes do uso de drogas, para colocá-los no meu presente sem uso de drogas,
né? Então, assim, eu comecei ali, em Itu, né? Durante a clínica, no meu retorno aí em 2012, durante a época que eu estava colaborando aí profissionalmente já aí com vocês a partir de 2012, eu voltei a treinar jiu-jitsu, né? Foi ali que o Mário que falou aí, o Mário que falou que eu foi meu primeiro professor logo depois da internação, né, do tratamento. Eu estava muito gordo, eu tinha também, além de parar de usar drogas, parar de fumar, eu estava muito gordo, acho que você lembra, eu estava com quase 110 quilos e tal. Eu falei, não, eu preciso voltar a fazer algum esporte. Eu odeio praticar esporte. Mas naquela época eu falava, eu odeio praticar esporte. E aí eu falei, qual foi o único esporte que eu gostava na vida? Que eu gostei realmente? Foi o jiu-jitsu. Eu nadei muitos anos, mas nunca foi uma paixão, era meio obrigação que os meus pais colocavam. Eu nunca fui bom de bola, nunca fui bom de esporte coletivo e tal. E eu tinha um grande amigo, que é o Dênia, que está aqui no meu moletom, na minha canequinha. O Dênia é um grande amigo de infância e ele já era um expoente do jiu-jitsu lá em 98, já ainda na faixa azul, mas já tinha ganhado o Mundial e tudo. E eu comecei a treinar com ele e parei, né, de treinar, obviamente, porque a droga não permitiu. E aí eu voltei realmente em 2012, dia 25 de julho de 2012, ou seja, nas próximas semanas vai fazer 11 anos que eu voltei a praticar jiu-jitsu. E ali eu voltei e comecei a expandir o meu treino de habilidades sociais, os meus procure, com esse pessoal aí do jiu-jitsu, né? Comecei a ampliar o meu... Peraí, que caiu aqui, ó. Comecei a ampliar o pessoal, a minha rede de intervenção, né? Uhum. E também, aí em 2014, 2013, eu voltei a atuar como advogado, comecei a ter clientes, comecei a saber me vender, né? Vender o meu trabalho, e isso eu devo muito também a esse momento que o Novo Mundo me permitiu ali ter uma salinha, né? Que, aliás, é uma Trabalho sala com a bem legal, né? Previdência, né? Comecei a trabalhar com questões de auxílio-doença, bastante, fiz inúmeros, né? Consegui um monte de liminares ali e tal, para ajudar os pacientes que estavam internados. A Previdência, o INSS sempre teve uma coisa muito preconceituosa a respeito. Os peritos, né? Sempre muito preconceituosos, achavam que podia voltar a trabalhar e tal. E aí eu sempre consegui na justiça bons resultados. E aí também consegui clientes fora, que não tinha nada a ver com a clínica e tal. E aí eu comecei a ver que dava certo como advogado. E aí teve um momento em 2014 que dois sócios do meu pai tinham ido embora e eu me prontifiquei a ajudá-lo, né? E eu voltei para São Paulo, comecei a vir duas vezes por semana para São Paulo para ajudar o meu pai. E eu fazia 2 vezes por semana e uma sexta-feira por mês. Então era terça, quinta e sexta, uma sexta por mês. E aí, à medida que foi aumentando o meu serviço, eu comecei a vir mais, porque era uma época muito doida, porque eu saía de Tu às 5 da manhã para chegar em São Paulo no horário do trabalho, para não pegar trânsito, para voltar. Eu marcava no relógio, eu tinha que sair às 5 e pouco de Itu, de São Paulo, para ir treinar em Itu jiu-jitsu. E eu fiz isso por praticamente 2 anos. Constantemente, né? Com consistência, sem falhar. Tinha 2 coisas que eu não podia falhar. Era na questão de saúde física, mesmo que eu já tinha falhado demais na minha vida, né? Usando droga e engordando demais também. E na questão do trabalho, né? Que era o que estava me dando naquele momento
o meu, o meu, o meu sustento da minha vida ali. Isso nunca tinha acontecido, né? Eu sempre tive apaga incêndios, né? As pessoas apagavam meus incêndios. E ali não queria mais, eu queria a independência financeira, né? Porque isso é importante também. É outro termo de habilidade social que é importante, porque o dependente químico ele fica dependente de tudo, né? Inclusive dos familiares que são codependentes e acabam sempre dando aquela ajuda e tal. E assim, dando ajuda, mas dando pitaco, né? Julgando o que você faz ou deixa de fazer, falando para você o que você deve fazer, né? Então, te cobrando pelo que você não faz. E isso não ajuda em nenhuma recuperação, muito menos na recuperação de dependência química. Então, a partir do momento que eu comecei a ter o meu dinheiro, eu pude falar, não, não quero, não faço, não vou, faço do jeito que eu quiser, entende? Então, esse foi o outro, assim, e é isso, assim, né? Eu também, assim, logo em 2014, 2013, né? Eu comecei a morar junto com uma pessoa, com a Gabriela, que você conheceu. E aí, em 2015, eu me casei com ela. E em 2016, eu voltei para São Paulo, nesse apartamento que eu falo aqui com vocês. Saí de tudo, voltei para São Paulo, mantive o vínculo aí com a clínica até 2018, quando eu fiz uma nova guinada na minha vida, né? Total. Total, assim, e foi um período muito difícil para mim, Chico, porque, aliás, o Chico fui eu que dei esse apelido para você, viu? Claro, Francisco é Chico em todo lugar, aí você veio como Fran, porque seus pais se chamam de Fran. E eu falei, não, tem que ser Chico, porra. E aí virou Chicão. De novo. Chicão, E aí, em 2018, eu tive essa nova guinada na minha vida, que foi um momento bastante difícil, talvez o momento mais difícil que eu tive em recuperação, que foi o momento em que eu terminei com a Gabriela, né, me separei, foi uma separação bastante difícil para as duas partes, assim, foi um momento de que eu me vi não estar feliz ali e certamente ela não estava. Então a gente se separou e foi muito difícil, assim, do ponto de vista de voltar a viver sozinho, de deixar de ter uma pessoa que está sempre lá com você e tal. Só que, assim, eu sempre lembro de uma frase, você falou do Alê, né? Uma frase que o Nonô sempre falou, que se a doença é progressiva, a recuperação também é progressiva, né? E, assim, quando eu me casei, eu não tinha maturidade para ter me casado. Foi logo depois. Eu tinha, Chicão, eu comecei a morar junto voltei a morar junto, a ter uma parceira dentro de casa, eu tinha 1 ano limpo, cara. Eu fui fazendo tudo meio atabalhoado, meio assodado, e assim, e aí eu fui me vendo num momento ali, quando eu já tinha uma estrutura financeira, quando eu já tinha uma estrutura profissional, quando eu já tinha uma estrutura já na cidade em que eu sempre morei, que é São Paulo. Eu fui um redimensionamento da minha saúde física. Quando eu tinha tudo isso, eu percebi que não dava para mim, para eu continuar naquele relacionamento. E aí, assim, claro, nunca
termina tudo bem, mas eu e a Gabriela, a gente tem um relacionamento de respeito hoje, né? De bastante respeito. Mas eu não estava preparado. E aí, em 2018, eu fiz isso. Eu me separei. Eu estava para ir para morar na Espanha. Não sei se você lembra que minha mãe morou Sim, na Espanha de sim. 2009 até esse ano. Ela voltou esse ano para São Que Paulo, para o legal. Brasil. Que bom. Minha irmã continua morando lá, Tá na mas eu ia China? para lá. Eu queria. Não, minha irmã foi para a China, mas depois agora ela está lá na Espanha de novo, né? Uhum, E eu ia para lá para montar a minha academia de jiu-jitsu. uhum. Eu ia abrir mão da advocacia, sair da sociedade de advocacia, eu ia abrir a minha academia na Espanha, e aí, nesse momento em que eu me separei, saí do escritório, eu entrei num vazio que aí a gente fala das redes de intervenção, né? Eu estava indo para a Espanha, mas eu ia sozinho, com a cara e com a coragem, para morar, sabe, no quarto da casa da minha mãe por um tempo, para depois. Cara, aí foi um outro cara que é um cara gigante dentro da minha rede de intervenção, que se chama Maurício, o Mauricinho. Da- E Nossa. o Mauricinho chegou para mim e falou: E aí, cara, você vai recair? Você vai fazer isso? E eu estava 7 anos limpo, Chico. Uhum, Aquela ideia de que, cara, tá distante essa história de usar droga, uhum. né? Mas eu ouvi a história do senta a bunda e obedece, né? Escuta, senta e obedece. Senta, escuta e Escuta, obedece. eu gosto do senta a bunda e obedece. Porque, meu, ali eu fui obediente. Eu falei assim, eu não vou. Uhum. Eu não vou. Mas isso tudo se deveu realmente ao alicerce que eu fui adquirindo desde o primeiro dia lá no Novo Mundo. Né? Esse alicerce de que realmente assim, não tem outro jeito. Segue sugerido. Né? Segue sugerido. E aí foi um momento muito difícil da minha vida, que perdurou por algum tempo. Eu cometi uns outros erros aí de relacionamento na vida, que eu prefiro até não comentar, que foi um período longo, de praticamente 2 anos, mas convivendo com uma pessoa que sabe, que não dava. E aí, enfim, quando eu me refiz desse vazio, que demorou um tempo, foi muita terapia, muita busca pela minha rede de intervenção, pela Sala Azul, né, que a gente sabe qual é, por pessoas que estavam me cercando. Quando eu me reestruturei, porque eu precisei me reestruturar de novo, né? Eu, eu hoje consegui realmente me reestruturar de uma forma que hoje eu me sinto assim muito pleno, né? Mas durante esse tempo eu fiz coisas de novo para não cair, né? Para não. Então assim, como eu deixei o escritório no final de 2018, em 2019, não tendo ido para a Espanha, o Marcelo Manga, que era meu professor de jiu-jitsu na época, falou: Marquinhos, eu vou deixar de. Eu vou sair, vou embora, vou para o Emirados Árabes. Você quer academia? Cara, aí fala Toma! de poder superior, né, de PS e tal. Eu estava completamente perdido, não sabia o que ia fazer da vida. Eu estava procurando trabalho para ter alguma atividade, eu estava procurando trabalho voluntário. Fui ali procurar no projeto Guri, alguma coisa para fazer. Porque eu toco violão, eu canto, eu sou professor de jiu-jitsu e tal. Então aí eu comecei, eu posso fazer o que for aqui, entendeu? Posso cantar, posso contar história, posso ensinar jiu-jitsu, posso fazer o que for, até a assessoria jurídica eu posso fazer. E aí foi nesse momento que caiu a história da academia para mim, eu falei, vou pegar. Aí eu tive ajuda, claro, né? Eu tive a ajuda da minha mãe, para a gente ele praticamente me deu a academia, né? E eu retomei assim, num lugar que eu nunca tinha. Eu já tinha feito alguns cursos de gestão de academia,
mas assim, nada como a prática, né? Então, assim, e aí a partir de 2019 veio, eu comecei a trabalhar com a academia, 2020 veio a pandemia. E aí foi assim, bem difícil. E a partir de 2021, eu reestruturando a minha vida, vendo que era realmente o que eu queria fazer e tal, aí eu me libertei do meu outro relacionamento e segui a minha vida, né? A partir de 2021, eu comecei a realmente a olhar para a minha vida como uma coisa minha. Olha que coisa, Francisco. 2021 fez 10 anos que eu estava limpo. Sim. Só em 2021, essa é a minha história. As pessoas podem demorar menos ou mais para se encontrar, para olhar a sua vida como sua, propriamente dita. Só foi em 2021. Tinha 10 anos limpo. Então, a frase do Nono, para mim, talvez ele nem saiba, mas ela fica como um mantra na minha cabeça. Porque recuperar, se a doença é progressiva, a recuperação também é progressiva. Não adianta começar lá com 1 ano de recuperação e achar que você pode fazer as mesmas coisas que as pessoas ditas normóticas, né, podem fazer e não vão usar droga, e as pessoas com tempo de recuperação aí que podem fazer, que tem uma vida autônoma, um trabalho, eficiência financeira, sucesso afetivo, montou uma família. Não aconteceu isso comigo. Eu fiz tudo muito atabalhoado, mas eu tinha uma rede de intervenção, Chico. Sim. Né? Vocês aí sempre foram minha rede de intervenção, o pessoal da Sala Azul sempre foi muito minha rede de intervenção, as pessoas com que eu me relacionei também faziam parte da minha rede de intervenção, a minha família faz parte da rede de intervenção, embora às vezes deem uns tropeços aí, a gente sabe como que é família, né? Uhum. E a partir de 2021 eu retomei a minha vida de volta com mais maturidade. Com mais maturidade não, é a única vez que eu retomei a minha vida de fato com maturidade. E aí foi quando eu conheci a Stephanie, que deve estar acompanhando aí, que veio como realmente assim, olha, é isso aí, né? Agora você pode seguir num caminho aí de paz com a sua própria identidade, com a sua própria automoral, aí, sei lá, a gente pode chamar assim, com a minha identidade, com que eu me identifico como sendo a minha essência. Claro que ela pode mudar, né? Ela pode mudar, porque assim, tem coisas que vão aparecendo, né? Possibilidades novas. Eu vi que você está lá no simpósio do Alexandre, né? Simpósio lá do Faces e Vozes. Eu conversei com o Alexandre há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. A gente já viu um monte de projetos novos envolvendo Faces e Vozes, envolvendo que eu sempre quis participar, desde a época da Bel, que era psicóloga aí. Estava com ela agora há pouco. Vou voltar para encontrar com ela. Então, e assim, coisas novas que vão aparecendo e que vai me dando tesão de vamos fazer coisa nova. Assim, nada na minha vida eu coloco como algo que eu não possa mudar, né? Não existem Tem crenças limitantes, né? E tem algumas coisas que hoje eu preciso mudar em mim para manter as coisas que eu não quero que mude, né? Hoje eu tenho, Chico, hoje eu moro a Stephanie, o filho dele e meus 2 cachorros, né? E essa é uma coisa que eu não quero mudar, né? E para eu não mudar isso, cara, existe uma bombinha, né? Na nossa personalidade ali de dependente químico, né? Aquela personalidade adictiva, dependógena, que é uma bombinha que fica lá no tic-tac, né? E a única coisa que a gente tem para fazer dessa bombinha do tic-tac é atrasar o relógio dela, para que ela nunca exploda, né? Boa. Isso é o segredo da recuperação.
segredo da recuperação é atrasar o relógio da minha bombinha atômica, bomba relógio atômica que tem dentro de mim. Eu fico atrasando essa. E para eu atrasar esse relógio, eu preciso sempre estar muito, 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 muito alerta às minhas questões e tentar mudar um pouco de cada vez, todos os dias. Que aula, que mensagem, que partilha que muito nos ajuda. É uma história de vida, mas é uma história de resistência, de resiliência, de mudança. Eu estava conversando outro dia com um amigo, né? E falando sobre isso. O processo de recuperação é um processo de mudança, para aquele que quer a mudança, a arte de se contrariar. E hoje você pôde nos dar aqui mais uma jornada, mais uma história verídica, real, de quem soube esperar, de quem soube ter paciência, de quem soube perdurar nas suas dificuldades para que pudesse, agora, como você falou, né, com o tempo limpo, tá colhendo frutos reais. 12 anos, 6 meses, 3 dias, muito bem vividos, muito bem galgados, Marcos. Eu queria, primeiro de tudo, te deixar aqui uma mensagem antes de você entrar para poder estar finalizando com a gente, que a live está tão boa, tão gostosa, o público vem escalando, que nós tínhamos meia hora e nós aqui, pela primeira vez, estouramos aqui em 45 minutos. Eu falo demais. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é espiritual e provavelmente alguém está sendo tocado por essa mensagem, né? Você não fala demais, você tem história, você tem credibilidade, você validou a sua recuperação. E é muito importante que essa mensagem seja aqui construída e para que possa também ser... Vai ficar salva no nosso Instagram. Vou passar para o seu também, para que isso fique salvo, porque muita gente não pôde entrar, mas vai entrar no momento secundário. Uhum. Quero te passar a palavra para que você possa deixar sua mensagem final, o seu recado, o seu abraço fraternal para toda essa sua rede de proteção, para todos que lhe acompanham e para todos que trouxeram um amor incondicional na sua vida hoje, que fazem você ser essa pessoa exímia, essa pessoa ímpar, que faz parte do nosso convívio. Fica à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer ao Novo Mundo. Força, companheiro! O Novo Mundo salvou a minha vida. E eu tenho um amor especial por vocês. Eu me sinto parte. Se tem alguma coisa que eu me sinto parte na vida, Novo Mundo é uma delas. E eu tenho muito orgulho de ser cria do Nonô. Eu tenho muito orgulho de ver você, Chico. Cara, é impressionante o que a recuperação pode fazer com a gente, né, Chico? E você Casos impossíveis. É um cara que eu morro de orgulho de fazer parte da sua vida, de verdade, de fazer parte da sua rede de intervenção, e morro de orgulho de você fazer parte da minha, assim como o Nonô. A recuperação, cara, ela não tem receita, não tem manual de instrução, e eu acho assim que tem algumas coisas que funcionam. O escuta, senta e obedece, o continua voltando, que funciona, se a doença é progressiva, a recuperação também é progressiva. E eu acho que é o que eu mais gosto, não usa hoje e volta amanhã. Essas são as coisas que parecem simples, né? Que são simples, mas não são fáceis. E o não usa hoje e volta amanhã é o grande segredo, né? Eu não vou usar hoje. Eu com certeza vou estar aqui para amanhã para contar a minha história para quem quiser ouvir. Então eu
quero agradecer imensamente a vocês, sempre vocês me convidando para falar sobre a minha história, tanto como um dependente químico em recuperação, ou por alguma consultoria jurídica, ou para falar da minha história com o Novo Mundo, que a gente já fez uma live lá com o pessoal da revista. Quando quiser, cara, eu estou aqui e quero agradecer imensamente aí por vocês terem me escutado e aberto essa oportunidade para eu falar um pouco sobre recuperação. Com vocês, Marcos Jordão. Nosso amigo. Eu vi a Nandra aí, ó. Beijo para a Nandra. A Nandra Emerson. Agora, eu vou ver se eu consigo ir nesse fim de semana para Itu, porque eu vou lutar em Alphaville e talvez eu vá para ir no sábado, para dar uma voltinha aí. A casa sempre está aberta. O Novo Mundo 2023, com novos projetos, novas metodologias, com inovações que nós estamos apresentando em simpósios, congressos, no nosso dia a dia. Tá bem legal. Faz parte porque você é o alicerce disso. Deixar sempre claro, né? A afinidade e a proximidade, ela persiste, ela existe e ela é real. Então, esse vínculo, esse laço que nos une cada dia mais forte, né? Ele não precisa ser maior, ele precisa ser forte. E então quero agradecer Marcos Jordão pela participação. É um fruto do Novo Mundo, mas um fruto da recuperação. Você é dono da sua história, né? E por isso que nos engrandece, por isso que é um privilégio ter você aqui numa sexta-feira no Novo Mundo Convida. Né? Nós precisamos de referências e você é uma delas. Você é o nosso carro abre-alas. Você vem na linha de frente. Se alguém me perguntar sobre o que é recuperação, eu não vou responder, eu vou mandar ligar para você. Nóis, cara. E é isso que faz com que o nosso discurso seja tão natural, seja tão bacana, porque nós sabemos fazer essa proximidade fraternal, dividir esse peso da construção da recuperação. Muito me ajuda você, a sua recuperação e a sua vida. Quero agradecer novamente. Desejar muita força, pessoal. Muita fé, muita esperança. É o que a equipe multidisciplinar deseja para você, para sua família e todos que te rodeiam. Obrigado, Chicão. Um beijão para todos aí. Mais uma... Rapidão, eu vou estar aí. Maravilha. Quando você quiser. Quero deixar um grande abraço a todos que participaram, que passaram pela live. Vai ficar registrada, vai ficar salva. Daqui a pouquinho eu estou compartilhando com o Marcos também. Marcelo Carmiani, mudou minha vida, a Clínica Novo Mundo. Marcelo, parceiro forte também. Fica com a gente. Parabéns a nível general. E para finalizar, já que hoje você tem um novo estilo de vida, hoje você tem a sua academia, você mudou os. Forte abraço, mestre. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.